hoje você vai aprender, hoje você vai aprender a interpretar os erros de outras pessoas para que você não venha a cometer os mesmos erros. Nós vamos fazer uma análise da Venezuela para você poder entender algo que poderá vir ao Brasil. Não sou profeta, eu simplesmente vim do pó, vou voltar para o pó, não sou imortal, sou uma pessoa pecaminosa e errônea, mas uma pessoa que é temente em Cristo Jesus, ao qual tenta melhorar todos os dias. Não sou melhor que você. O que nos separa aqui é uma tela. Mas se você me conhecesse verdadeiramente, saberia que eu não sou nada melhor que você, eu sou exatamente igual a você. Só que eu preciso trazer a instrução correta, biblicamente falando, para você se preparar para tempos difíceis. Ponha a tua casa em ordem, porque tempos difíceis chegarão. 2022 será o pior ano da sua vida, a menos que você me escute até o final. Bom, vamos lá. Trago para vocês algumas notícias. Primeira notícia, crise na Venezuela, tá? Apagão deixa mais da metade do país sem luz. E governo fala em guerra elétrica. Essa é uma notícia da BBC News. Agora, por que está rolando um apagão? Primeiro, socialismo nada mais é do que uma demoniocracia. Todo governo tende ao socialismo. Nunca esqueça isso. É como uma lição para o resto da sua vida. O governo capitalista dos Estados Unidos, o governo capitalista de Dubai, todos, sem qualquer exceção, todo governo tende ao socialismo. O que é o socialismo? Simplesmente é a opressão do governo em prol do povo. Ou seja, eles vão fazer um controle estatal. Por exemplo, eles falam em reset mundial, eles falam, por exemplo, numa estrutura de controle das redes sociais. Ou seja, todos os governos querem mandar na vida das pessoas. Não existe partido bom. Não é o azulzinho que é legal. Não é o vermelho que é maravilhoso. Nenhum partido presta. Todos os governos tendem ao socialismo. Tá bom? A sua única maneira de ficar livre do socialismo é se você ficar livre de governo. Tá bom? Bom, falado disso, o que é importante? Crise na Venezuela. Metade do país ficou sem luz. Tá? E a luz está aumentando. Nós temos aqui também algumas notícias, né? Eu já cheguei a ver documentários, vídeos, fotos de pessoas comendo lixo na Venezuela, matando os cachorros para poder comer, pessoas passando uma extrema fome. Por exemplo, um cara gordo como eu seria algo inacreditável naquele país. Agora, por que as pessoas passam fome? Pensa um pouco. Por que essas milhares e milhões de pessoas que protestam na Venezuela estão passando fome? Eu sei a resposta. Irmão, é um país que tem água, que tem o seu clima bem definido, assim como o Brasil, e é um país com a possibilidade de agricultura. Mas por que o país passa fome? Porque o governo não incentiva a plantar. O governo não incentiva a caçar. Se você caçar alguma coisa na floresta para comer, você é preso. Então o cara na Venezuela, se ele quiser caçar, por exemplo, algum passarinho, alguma pomba para não morrer de fome, ele é preso. Tá entendendo? Se você só pode plantar naquele país mediante uma estatal escravizadora, com regras estatais ali. Não, você não pode. Aqui no Brasil também é assim. Você não pode vender produtos que não tem agrotóxico, porque senão vai ter bactérias. Ou seja, eu tenho que usar toda aquela pestilância cara que destrói o alimento para poder vender esse alimento. Então o que acontece? Eles estão criando as pessoas dependentes. As pessoas são dependentes estatais. Como um noiado é dependente de crack, as pessoas são dependentes do Estado. Não conseguem viver sem o Estado. Então, simplesmente, como é que você acaba com a fome na Venezuela? Plantando. Por exemplo, vou dar um exemplo de alguns alimentos aqui que são fáceis de plantio. Chuchu. Se você começa a plantar em abundância chuchu, você substitui esse alimento pelo arroz que não presta para nada.
Arroz é um alimento que às vezes eu fico pensando se não foi o diabo que inventou. Difícil de cultivar, dá poucas vezes por ano e requer uma porrada de agrotóxicos para funcionar. Às vezes eu fico pensando, será que esse alimento na mesa veio de Deus mesmo? Agora, por exemplo, chuchu, fácil de plantio. Batata, fácil de plantio. Cara, se você plantar chuchu e batata, você consegue alimentar uma nação inteira. São alimentos fáceis. Chuchu não depende de clima, batata não depende de clima. A menos que esteja assim, menos 30 graus, o negócio não vinga. E aí, batata é fácil. Você pode plantar batata num balde. Em 60 dias você está colhendo batata para 3, 4 dias. Se você tem 20 baldes, você tem batata para comer o resto da sua vida. É um processo cíclico que você vai plantando. Então eu fico me perguntando por que as pessoas que passam fome na Venezuela não plantam? Porque o governo não cria um incentivo para elas. Então, desarmaram a população. É o que estão fazendo aqui agora, desarmando a população. Eles vão desarmar. Você que é CAC, você que tem posse de arma, sabe de uma coisa: vão tomar as armas de você. É simples assim, tá? É simples assim. Vão desarmar a população. Isso aí é mundial. Até nos Estados Unidos vão fazer isso, tá? Por quê? Porque para as pessoas não poderem revidar a mesma moeda. Então vão desarmar, para as pessoas não poderem reclamar. Aí, simplesmente, as pessoas vão ficar dependentes do sistema, tá? As pessoas não sabem plantar. Você sabe plantar uma batata? Uma pergunta a você: como é que planta um chuchu? Como é que faz? Como é que planta um chuchu? E a batata? E a mandioca? Como é que você planta? Por exemplo, mandioca é um alimento que você pode fazer. É um alimento coringa, mandioca. Você faz bolo. Cara, sério, existe um livro só de mandioca, de alimentos que você consegue produzir com mandioca e com batata. Tá? Até bebidas fermentadas os caras conseguem fazer. Aí eu te faço uma pergunta: você sabe plantar mandioca? Como é que planta mandioca? Você sabe plantar? Então assim, tem mandioca, tem batata, tem chuchu, tem abobrinha. Você pode plantar. Quer ver uma coisa simples? Melancia, que é muito fácil de você plantar. Tem muito alimento fácil. Agora, por que as pessoas não plantam? Porque não existe incentivo do governo. Então os caras acreditaram no governo, acreditaram no sistema. A Venezuela era muito mais desenvolvida que o Brasil. Acreditaram no governo, as pessoas começaram a morar nas cidades. Quando veio a crise, o que aconteceu? As pessoas simplesmente não sabem plantar, não sabem caçar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que no Brasil seja proibido caçar. Vamos lá, proibido caçar. Se a minha família estiver com fome, tá? À beira do colapso, você acha que eu vou ouvir o governo ou eu vou caçar? Eu vou caçar, foda-se o governo. Se eu tiver que alimentar minha família para não ver os meus filhos morrerem de fome, melhor eu caçar o que tiver para caçar. Tá entendendo? Meu irmão, se meus filhos estiverem mortos, para que eu vou obedecer ao governo? Me fala, para quê? Se o resultado do governo foi a morte das pessoas. Não faz sentido, se não tá funcionando. Então simplesmente eu vou caçar e dane-se essa merda. Se eu tiver que plantar, é proibido plantar. Na Segunda Guerra Mundial era a mesma coisa. É proibido plantar. Porque se você plantar, você pode criar uma hiperbactéria. É proibido plantar. Vou te fazer uma pergunta. Entre alimentar minha família e escutar o governo, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou alimentar a minha família. Simples assim. Então, simplesmente, tem certas coisas que você não pode dar ouvido. Você tem que alimentar. Aí eu falo, por que os caras não caçam? Por que os caras simplesmente não vão plantar? Né? Aí, o que os caras fazem? Os caras reclamam do governo, igual no Brasil, e ficam morando em apartamento. Né? E muitas pessoas já estão morando na rua. Mas ninguém quer plantar. Ninguém quer caçar, ninguém quer voltar para a natureza. Não, todo mundo quer ficar juntinho ali, junto, reclamando do governo nas cidades. É evidente que tem pessoas que já cascaram fora, perceberam os problemas. Então é assim, meu irmão. Não pode plantar. Não, então agora que eu vou plantar. Não pode caçar. Não, agora que eu vou caçar. No caso da Venezuela, é desobediência civil ou morte. No caso da Venezuela, é desobediência civil ou morte. Se você não começar a plantar, você vai morrer de fome. E se eu vou morrer de fome, do que adianta eu estar morto? Eu já não vou estar aqui mesmo. E se eu vou morrer na Venezuela, que plante mesmo. Tá entendendo? As pessoas viraram cornos. Eu chamo aqui os homens de cones no cu. É isso que esses caras são. Temem a morte mais do que tudo. Não sabem suprir a família. Tem que saber plantar.
Cara, mas os caras não têm, na Venezuela, os caras não têm terreno, é muito caro comprar um terreno, planta na floresta. Mas a floresta do governo, foda-se de novo. Tá morrendo de fome? Planta. Tá percebendo a diferença? Tá percebendo a diferença? Os caras não querem fazer isso. Aí fica reclamando, reclamando. O socialismo está nos matando, nos ajude. É claro, meu irmão, é simples. Você confiou a sua vida no governo, o governo te desapontou, o governo é uma demoniocracia, só serve a Satanás, você caiu no papo, conto do vigário. Tá entendendo? Agora, se a pessoa tivesse focado os princípios básicos dela em Cristo, estaria longe das cidades, estaria armada, estaria plantando e estaria o mais longe possível da mão do governo. Chegariam os problemas, o governo seria uma enorme dificuldade para chegar até essas pessoas, não posso eu explicar como, tá? E simplesmente a pessoa daria uma condição melhor para a vida da família dela. Simples assim, como foi na G1, foi na G2. Os caras que sobreviveram, livros de pessoas que sobreviveram à guerra estando longe das cidades, as quais eu não posso explicar essas táticas de guerra, porque senão eles vão saber como atuar. Tá percebendo? É simples, meu irmão. Então esse é o grande problema da Venezuela. Tá? Esse é o grande problema. Os caras reclamando, fome pra cacete, os governantes leitosos, obesos, né, de tanto comer, e a nação morrendo de fome. Aí o preço das coisas, apagão, não sei o quê. Aí o que os caras fazem? Vamos ficar aqui na rede social. Apagão na Venezuela, eles pegam celulares e ficam vendo as redes sociais. Meu irmão, se eu tô num país, acontece um apagão, eu começo como é que eu vou embora dessa bosta aqui? Eu começo a pensar, como que eu vou dar o fora disso aqui? Começa a falar, pra que eu vou morar na cidade? Começa a se embocar no canto aí. Eu não explicaria o que eu faria. Deu apagão, eu já sairia da cidade. No dia seguinte eu já sairia longe da cidade. Aí os caras ficam presos. Aí, como é que os caras vivem na Venezuela? Recebem kit de ração do governo. É assim, meu irmão. Fila pra comprar pão de 2 quilômetros. Tá entendendo? É isso. Aí os caras querem o quê? As pessoas ainda não perceberam. O governo é uma desgraça na vida das pessoas. É simples assim. Qualquer governo em suma. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. O Brasil, falta isso aqui pra virar a Venezuela. Tá? E o Brasil pode virar a Venezuela até mesmo na mão do Bolsonaro. Porque a esquerda e a direita é a mesma coisa, meu irmão. Tá? E muitas vezes a interferência vem de fora. Então, assim, tá percebendo a situação? Aí eu falo, compra um terreno quando você tem condições, isolado, longe das cidades, construa uma casazinha simples, não precisa luxar, plante, cultive alimentos, não sei o quê. Aí os caras acham, isso aí não presta, meu irmão. É isso ou fome, né? Aí eu falo, então essa é a dica que eu dou pra vocês, tá? Mais ou menos a ideia, a perspectiva sobre a Venezuela, os caras lá passando fome, né, um desespero assim coletivo com muita coisa, tá? É claro que as imagens que são apresentadas no Google não remetem à total realidade, muita coisa aqui escondida, mas é aquilo que eu falo para vocês. Infelizmente, as mudanças não vêm pelo governo. As mudanças vêm pelas mãos dos homens. A menos que você tome uma decisão, nada vai mudar. A menos que você tome uma decisão, nada vai mudar. Eu falo, esse é o momento da sua vida de recuar. Eu vou investir, eu vou fazer faculdade. Não, este momento agora é de recuar. Nós não estamos vivendo épocas vindouras. Esse momento agora é de recuar. Pegar suas economias, tá? Usar com sabedoria e pensar em como que eu vou depender menos dessa jossa. Cada vez eu falo, as pessoas acham que isso é brincadeira. Bom, vão pagar para vir. 2022, se você tá achando 2021 ruim, meu irmão, espera 2022. E quem tiver em 2022, se tá achando ruim, espera 2023. Só vai piorar. Os look dies são eternos. Tá? É simples assim, um dia vai melhorar. Vai melhorar nada. Acorda. Você está em meio à guerra mundial. Da G1 e da G2 durou 35 anos. São 30, você está no terceiro ano de 35. Aprenda a tomar suas próprias decisões. É o que eu venho falando aqui, né? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição.
Fique na paz.